Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus esteja cuidando da sua vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre um texto muito interessante, desafiador para todos nós, porque é um texto que fala sobre um servo do Senhor, sem ser o Senhor Jesus Cristo, um servo do Senhor. Claro que orientado pelo Senhor e cheio do Senhor, ele orou e uma pessoa ressuscitou. Então esse é um dado muito interessante na Bíblia Sagrada. Atos capítulo 9, versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. O que foi notório? O que foi notório foi o fato de Deus ter usado o apóstolo Pedro, um homem como qualquer outro homem da face da terra, operar uma maravilha, um sinal desse extraordinário. Entende? Você, entenda eu, que nós precisamos reconhecer que não foi Pedro quem operou o milagre. Pedro foi o instrumento que Deus usou para a operação daquele milagre. Então sempre foi assim e sempre será assim. Parte a iniciativa de Deus, a decisão, a aprovação e o poder de Deus se manifesta quando Ele quer, na vida de quem Ele quiser abençoar. Então é sempre assim. Então Deus opera maravilhas por intermédio dos seus filhos, para que mais pessoas creiam nele, Deus. Então o texto diz, e isto foi notório em toda a cidade de Jope. Tá? Então isso foi notório. O milagre aconteceu para que as pessoas crescem em Deus, no poder de Deus, que Jesus Cristo estava em Pedro e através de Pedro estava operando aquele sinal maravilhoso. Você entende isso? Pois é exatamente isso que ele está dizendo. Tá? O poder não estava em Pedro, o poder estava em Deus. Pedro foi um instrumento, o vaso que Deus usou para levar o azeite à pessoa. Você está entendendo? Então aqui Pedro orou por Tabita, uma serva do Senhor, que trabalhava, prestava serviços à comunidade, muito amada, e quando ela veio a óbito, informaram a Pedro que estava numa cidade vizinha, né, do ocorrido, e diz o texto que Pedro foi logo para lá. E chegando lá, as pessoas estavam desconsoladas e mostravam a Pedro as roupas, as obras que Tabita fazia e ensinava a fazer. E Pedro, então, entendeu que Deus o trouxe ali, né, para operar um milagre dentro daquela casa. Então, a decisão de Pedro foi essa. E diz o texto que Pedro foi lá, orou, e Tabita voltou à vida. Voltou à vida porque o Senhor da vida, o dono da vida, restituiu a vida a Tabita. E diz o texto que todos testemunharam disso. E foi isto notório. E não poderia ser diferente. Você já pensou? Que coisa extraordinária aconteceu? Os milagres na Bíblia, todos os milagres na Bíblia, tiveram um objetivo específico: comunicar uma verdade. Declarar que Deus estava presente, declarar que aquela obra era a obra de Deus, de que as pessoas deveriam continuar confiando, seguindo aquele líder, fazendo a vontade de Deus através daquele trabalho, daquele ministério. E foi assim também na vida dos apóstolos. Os milagres na vida dos apóstolos é porque as pessoas acreditassem que Jesus Cristo estava com eles, que Jesus Cristo estava vivo e que continuava no mundo através deles, caminhando através deles, através da igreja, do povo santo.
Esse é o milagre especial que nós precisamos entender. Então, lá era para estabelecer a igreja de Cristo, era para que ficasse claro e fosse notório que aqueles homens, aquelas mulheres estavam cheios do Espírito Santo, que trabalhavam e proclamavam a mensagem do Evangelho, e que as pessoas deveriam crer naquilo que aquelas pessoas estavam comunicando. Hoje nós não precisamos mais dos milagres. Hoje nós temos a palavra de Deus. Por exemplo, esse milagre, o milagre da ressurreição de Tabita, é o mesmo testemunho que eu e você temos, e é o testemunho que aquelas pessoas lá, o que foi notório para aquelas pessoas lá, é notório para nós hoje. Pois é. Quando? Quando eu creio de que o que está escrito é verdadeiro. Que a palavra de Deus é um relato da verdade. Aconteceu exatamente assim. Um homem foi lá, orou por um defunto e o defunto voltou à vida. Aquele milagre vale para nós. Então nós temos na Escritura a orientação que precisamos. Para quê? Para testemunharmos, para dizer para as pessoas: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo expulsa demônios, Jesus Cristo ressuscita dos mortos. A vontade de Deus é soberana. Cremos num Deus todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa, inclusive devolver a vida a uma pessoa. E a palavra de Deus diz que sim, todos nós teremos a vida, devolvida. Ressuscitaremos entre os mortos para a louvor e glória do nosso Deus. Então hoje nós temos as Escrituras Sagradas, creiamos nelas, preguemos, testemunhemos, falemos dos milagres e experimentemos milagres também nas nossas vidas hoje. Deus pode operar maravilhas ainda hoje, inclusive na sua vida. Creia nisso. Querido Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos orienta como nós devemos nos comportar diante do Senhor, crendo. Se crermos de fato e se nos colocarmos de fato nas Tuas mãos para o Teu serviço, o Senhor vai continuar operando sinais e maravilhas, para que mais e mais pessoas creiam em Cristo Jesus. Que Ele está vivo, que Ele é o Salvador e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Pai de amor, muito obrigado. Muito obrigado por esta Tua palavra que nos anima e revigora a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.